No vídeo anterior, você aprendeu como compartilhar os seus relatórios com outros usuários, mas muitas vezes você tem que restringir o acesso a alguns dados do seu relatório. Nesse vídeo, nós vamos falar como você pode restringir alguns dados da visualização do seu usuário, de acordo com o perfil de cada um. Eu sou Marcelo Moretti, especialista em BI, e vou mostrar neste vídeo como você pode configurar esses acessos e como você vai restringir os dados que cada usuário acessa. Um exemplo clássico para essa situação é quando um vendedor vai visualizar somente as suas vendas e o outro vendedor vai visualizar somente as vendas dele. Um gerente acessa toda a sua equipe e um diretor pode acessar os dados da empresa inteira. Você vai conseguir fazer isso utilizando o recurso chamado de RLS no Power BI, que vem de Row Level Security, ou segurança em nível de linha, o que significa que você vai aplicar filtros de segurança e os seus dados serão mostrados respeitando esses filtros. Quando o usuário logar na aplicação, ele só vai ver os dados que ele tem permissão. Isso permite que eu construa uma única aplicação e compartilhe com vários usuários com perfis diferentes. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e, ao final do vídeo, se você gostou ou não, avalie o nosso vídeo. Deixa ali também os seus comentários, sugestões e suas dúvidas sobre Power BI. Vamos lá para o vídeo? Vamos lá então mostrar para vocês como fazer a configuração da regra de segurança. A primeira coisa que você tem que ter para conseguir fazer a regra de segurança é ter um campo na sua base com um e-mail do usuário logado para que você consiga relacionar este e-mail ao usuário que está logado no Office 365. Na nossa base, nós já deixamos preparados aqui na tabela de vendedores um campo com acesso do vendedor, ou seja, o e-mail que esse vendedor usa para acessar o Power BI, lá no Office 365. Esse e-mail, então, dele logado, vai ser relacionado a esta coluna e, a partir daí, ele vai realizar um filtro dentro da minha base. E qual que é o desafio quando a gente cria a regra de segurança? É voltar aqui para o modelo de dados e entender como esta regra de segurança será aplicada. Esse filtro de segurança ele tem um comportamento muito similar ao filtro em todas as páginas. Então, uma vez que eu aplicar uma regra de segurança, é como se eu estivesse aplicando ali um filtro em todas as páginas. Então, na nossa tabela vendedores, uma vez aplicado um filtro de segurança, dizendo que aquele vendedor só vai ver os dados dele, ele vai filtrar a tabela vendedores. E o que acontece com o filtro na tabela vendedores? Ele vai se propagar para as demais tabelas e vai filtrar as demais tabelas também. Neste caso aqui, a minha tabela vendedor vai filtrar as minhas tabelas fato. Veja aqui a direção do filtro cruzado. Então ele vai filtrar a minha tabela de nota fiscal e vai filtrar a minha tabela de nota fiscal item. Mas ele não vai ter nenhum efeito nas tabelas de produtos e de clientes ou de calendário. Veja aqui a direção do filtro cruzado, como eles se comportam. Então, quando você fizer o filtro aqui, você, mesmo selecionando um único vendedor, você continuará vendo todos os clientes da sua base e todos os produtos da sua base. Daqui a pouco a gente volta aqui e vê como que você pode filtrar também os clientes e os produtos, caso você queira. Para você testar a sua configuração, você pode vir aqui nos filtros, no painel de filtro lateral, ou usando um segmentador de dados aqui, um visual de segmentação de dados, e incluir um filtro aqui em todas as páginas. Quando eu fizer um filtro aqui e selecionar, por exemplo, só o vendedor Flávio, eu só vejo aqui as vendas do Flávio. Eu não vou ter em lugar nenhum aqui vendas de outro vendedor. E aqui também, no detalhamento, em todas as páginas, eu só vejo também as vendas do vendedor Flávio. A diferença é que mesmo passando aqui para consultar os filtros, quando eu tiver um filtro de segurança aplicado, ele não vai mostrar nenhum filtro aplicado. Ele já entra com o filtro aplicado, ok? Então vamos lá, como que a gente faz para configurar? Eu vou primeiro mostrar uma configuração mais simples, independente do vendedor, e depois nós vamos fazer uma configuração usando também o nome do vendedor. Deixa eu tirar o filtro aqui, fechar o painel de filtros. Então o filtro de segurança, ele não é aplicado usando filtros, ele é aplicado usando regras de segurança. E onde é que estão essas regras? Lá em modelagem, em segurança e em gerenciar funções.
Então nós vamos criar aqui a primeira regra de segurança para que todos vejam somente clientes do estado de São Paulo. É uma regra mais simples e uma regra estática. Quando eu entrar aqui então em gerenciar funções, nós vamos ver um painel de configuração dessas regras de segurança. Eu posso criar várias funções, eu não preciso ter uma única função. Posso criar uma função para os diretores, uma função para os gerentes, uma função para vendedores de São Paulo, uma função para vendedores do Rio. Posso criar várias regras diferentes e depois é só atribuir cada usuário à sua função específica. Então vamos lá, criar uma função. Eu vou chamar essa função aqui de vendedores SP. Quando eu crio essa função, eu quero colocar somente os clientes do estado de São Paulo. Então, aonde eu vou criar essa regra? Eu vou criar primeiro aqui uma regra dos clientes, adicionar um filtro com um F igual, e aqui onde ele colocou o valor, eu vou colocar SP. Ou seja, aqui é uma fórmula DAX que vai determinar essa regra de acesso. E vou salvar esta regra. Então isso significa, quando qualquer usuário for atribuído a esse grupo vendedores SP, eu vou aplicar nele um filtro, selecionando somente o estado de São Paulo, e aqui, pelo meu modelo de dados, eu vou filtrar minha tabela de clientes somente para o estado de São Paulo e vou filtrar todas as minhas vendas somente para o estado de São Paulo. Continuo vendo aqui todos os vendedores e todos os produtos da minha base. Então vamos ver se isso funcionou. E aí é um problema de regras de segurança, né? Eu preciso ter um usuário para que eu possa testar. Mas eu não preciso ir lá e pedir a senha de um usuário para depois de atribuir ver se isso funcionou. Eu tenho aqui um exibir como. Então, neste primeiro caso, eu só quero testar uma regra de segurança como ela aparece. Vou clicar aqui em exibir como, vou selecionar a regra vendedores SP e vou dar um OK. Isso vai aplicar a regra de segurança vendedores SP. Então, quando eu olhar aqui nos meus dados, ele já filtrou e eu só estou vendo aqui as vendas do estado de São Paulo. Se eu entrar aqui no detalhe, onde eu posso fazer aqui filtros e eu selecionar aqui o meu UF, eu só tenho aqui agora o estado de São Paulo, ok? Então, mesmo que o vendedor queira, se eu passar o mouse aqui em cima, como eu mostrei, eu não tenho nenhum filtro aplicado. O vendedor não consegue tirar esse filtro da regra de segurança. Então essa é a regra mais básica, mais simples, e você pode combinar campos para criar essa regra. Poderia colocar ali clientes do estado de São Paulo de ferragens. Então eu aplicaria aqui uma regra na minha tabela de clientes e uma regra na minha tabela de produtos. O que eu veria aqui dentro das minhas vendas seriam somente as vendas de produtos de ferragem do estado de São Paulo. Então eu posso criar e combinar quantas regras de segurança eu quiser dentro daquela regra. Então vamos lá para o segundo nível, que é um nível mais sofisticado, que é aquele nível onde eu quero que um vendedor veja somente as vendas que ele efetuou. Então vamos lá ver como que a gente pode criar essa regra de segurança dentro do Power BI. Vou parar a exibição aqui da regra de vendedores SP e vou criar aqui em gerenciar funções novamente para criar uma nova regra. Crio uma nova regra, vou chamar aqui de vendedores. E aonde eu vou criar essa regra agora? Eu vou criar na tabela vendedores, adicionar um filtro no campo VE acesso. E o VE acesso ele traz aqui um valor como padrão, eu tenho que substituir isso com a função que traz o usuário logado. E a função que traz o usuário logado é a username. Essa função retorna o e-mail do usuário logado. Atenção que a função username, se aplicada aqui no Power BI Desktop, ela vai trazer o teu usuário Windows logado, que não é o usuário do Office 365, é o usuário do Windows local. Quando você estiver dentro do Office 365, o usuário logado é o e-mail do usuário logado. É isso que deve constar lá dentro da base de dados para poder fazer o link. Vou clicar aqui em salvar. Aqui é a mesma coisa, eu posso adicionar outros filtros. Eu quero que o vendedor só veja vendas do ano atual. Vou adicionar um filtro no calendário. Do estado de São Paulo, da família de produtos X, Y, Z. Eu vou adicionar o filtro que eu precisar aqui dentro dessa mesma tabela. Clico aqui em salvar. Criei a minha regra de segurança. E agora vamos testar aqui na visualização. Eu tenho um e-mail aqui cadastrado como flavio@trinity.
é esse usuário que eu vou fazer o teste. Então, vou clicar aqui, exibir como, e aí essa telinha é um tanto quanto confusa, né? Porque eu tenho que dizer aqui que eu vou testar em nome de um outro usuário. Então, eu vou simular o acesso de qualquer usuário que eu tenha na minha base. E isso não é nenhum problema de segurança, porque eu já tenho acesso a todos os dados, eu já estou vendo a base inteira. O que eu vou fazer é simular um acesso do Flávio sem ter a necessidade de ir lá pedir a senha do Flávio para poder acessar o Power BI. Então eu vou colocar o e-mail dele aqui. E vou dizer que eu quero testar esta regra de segurança, né, este outro usuário, dentro do grupo vendedores. É uma coisa que não faz muito sentido aqui, mas no Power BI ele está assim, essa exibir como funções. Fica um tanto estranho, né? Eu tenho que testar aqui com um outro usuário dentro do grupo vendedores. Vou clicar aqui, vou dar um OK. E aí eu vou ver agora aqui somente os dados do Flávio. E vendo aqui na primeira tela, onde eu tenho aqui o meu gráfico por vendedor, eu estou vendo aqui que eu só tenho vendas do vendedor Flávio. Se eu entrar aqui na segunda tela, também já estava filtrada, e quando eu olhar aqui para todos os dados, eu só estou vendo aqui dados do Flávio, tem um único vendedor selecionado. Então esse é o primeiro passo para a gente conseguir criar uma regra de segurança. Já está criado, já está funcionando e já está pronto aqui dentro do Power BI. Agora eu vou interromper aqui a exibição com segurança, voltar ao acesso total, e vamos ver como eu implemento essa segurança agora lá dentro do serviço do Power BI. Lembrando uma coisa importante, né? Não tem segurança dentro do Power BI Desktop. No Power BI Desktop, quem tiver acesso à aplicação vai sempre ver todos os dados. Se eu quiser implementar segurança com segurança, tem que ser lá no serviço do Power BI. Existem alguns macetezinhos ali que você consegue criar um usuário, criar alguns filtros dentro do Power BI Desktop que o pessoal divulga por ali. Mas não tem um conceito de segurança propriamente dito, você pode até enganar alguns usuários, mas não é realmente seguro. Lá dentro do serviço do Power BI, a gente tem realmente condições de criar uma aplicação com segurança. Então vamos lá para dentro do aplicativo do Power BI, aqui na web. Eu já criei um workspace aqui chamado por dentro do Power BI. Eu vou dar agora permissão e acesso ao Flávio para que ele acesse somente os seus dados. Então a primeira coisa é incluir o Flávio dentro desse workspace. Eu já criei aqui o workspace, vou clicar aqui em acessar e vou incluir o Flávio aqui como um usuário dentro desse workspace. Importante, o Flávio ele tem que ser somente visualizador. Se ele tiver outros acessos além de visualizador, se ele puder editar ou se ele puder mudar regras dentro do grupo, ele não recebe regras de segurança. Então, somente visualizadores terão acessos restritos através das regras de segurança. Então, o Flávio vai ser um visualizador. Adicionei ele, ele faz parte agora desse grupo. Tá ok. Vou voltar lá no Power BI Desktop e vou publicar esse relatório agora, já com regras de segurança definidas. Deixa eu só salvar ele antes aqui. E vou clicar agora aqui em publicar. Ele vai me mostrar aqui todos os workspaces que eu tenho disponível para poder publicar esse relatório. Vou escolher aqui o workspace por dentro do Power BI. Seleciono. E mando o meu relatório aqui agora para dentro desse workspace. O trabalho não acaba aí. Eu preciso agora configurar dentro do workspace o acesso do Flávio para este relatório. Então aqui agora, com o relatório publicado, eu entro aqui dentro de segurança, vou clicar aqui nesses 3 pontinhos, mais opções, e vou selecionar aqui segurança. Como eu já configurei aqui, olha, vendedores e vendedores SP, ele está aqui com 0 porque não tem nenhum usuário atribuído a esses grupos por enquanto. E eu tenho que vir aqui dentro do grupo específico e adicionar todos os usuários que eu quero ter acesso. Então eu vou selecionar aqui o grupo do vendedor e vou adicionar aqui todos os usuários que deverão se submeter a esta regra de segurança. Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui o Flávio. Adicionei o Flávio, clico em adicionar. Agora o Flávio, toda vez que ele se logar, ele vai passar pela regra vendedores 1. Poderia ter aqui outros vendedores no vendedores SP
E poderia aqui ter outras regras, por exemplo, o gerente, que vai enxergar um certo número de vendedores, ou o diretor, que não vai passar por regra de segurança nenhuma. Neste caso, eu colocaria ele aqui também, atribuiria a ele, se ele for só um visualizador, ou se ele for um membro, alguma coisa, ou outra permissão do grupo, ele já vai ter acesso automaticamente a todo o relatório, sem filtrar por linhas. Vou clicar aqui em salvar, e agora está pronto a minha regra de segurança. Toda vez que o Flávio entrar dentro do Power BI, ele vai submeter essa regra e vai ver somente as vendas dele. E como é que eu faço então para testar este usuário como se fosse o usuário? Não preciso ir lá pedir a senha dele de novo, sentado do lado dele, para ver se a regra de segurança está funcionando normalmente. Tem um recurso aqui que fica super escondido e você não vai encontrar nunca nesta tela. Você precisa passar o mouse aqui no grupo de vendedores, ele vai aparecer esses 3 pontinhos, ele some quando você não está com o mouse sobre ele, e ele vai te dar aqui mais opções e vai te dar a opção aqui de testar como função. Aqui ele vai abrir o relatório e vai te mostrar aqui a opção de quem você quer testar. E eu vou simular um acesso aqui com o nome do Flávio. Vou colocar aqui o Flávio. E aqui não é necessário eu selecionar alguém para testar uma função, porque eu já estou dizendo quem é o usuário que está acessando esta função. E aí você vê que agora eu só tenho acesso aqui aos dados do Flávio. Se eu quiser testar também o Vendedores SP, poderia entrar aqui, seleciono Vendedores SP, não tem vendedor associado, clico aqui e ele vai ter a restrição de acesso somente para vendedores de São Paulo. Ok? Agora vamos voltar lá e vamos voltar naquele assunto de ver todos os clientes. Vou voltar aqui, olha, vou colocar de novo Flávio. Aplicar a regra de segurança aqui para o Flávio. Repara que ele continua aqui vendo todos os clientes que ele vendeu. Eu vou ver que aqui dentro de clientes, todos os clientes continuam aqui, não somente os clientes do Flávio. Como é que eu faço se eu quiser ocultar também os clientes que o Flávio ainda não vendeu? Vou voltar lá no Power BI Desktop, vamos voltar aqui para o nosso modelo de dados e analisar novamente a propagação dos filtros, como ele acontece dentro do Power BI. Lembra da regra que esta setinha aqui significa que esse filtro propaga da tabela vendedor para a tabela nota fiscal, sempre na relação de 1 para muitos. Ele nunca vai propagar ao contrário, a menos que eu diga isso para o Power BI. Então, quando o vendedor for filtrado, ele filtra a nota fiscal, que filtra os itens das notas, as minhas vendas. Mas ele não vai filtrar a minha tabela de clientes. Se eu clicar aqui 2 vezes para editar esse relacionamento, eu consigo aqui dizer que esse relacionamento é executado em ambas as direções. Quando eu der um OK aqui, eu vou trocar essas setinhas aqui, ele vai ficar agora duplo, então isso significa que quando eu filtrar um cliente, ele vai filtrar a nota fiscal, vejo só as notas deste cliente, e quando eu filtrar uma nota fiscal, né, ou um vendedor que filtra as notas fiscais, eu vou ver somente os clientes relacionados a essas notas fiscais. Então, vamos fazer um teste aqui. Vou voltar aqui para essa tela. Vou aplicar aquele filtro de vendedor aqui no meu painel de filtros. Eu não tenho filtro de vendedor aqui na tela. Vou aplicar aqui o vendedor Flávio. Ele vai filtrar aqui. E quando eu abrir, então, a minha tabela de clientes agora, com aquele filtro bidirecional, aqui eu só vejo os clientes que o Flávio teve alguma venda, ou seja, que ele tem relação com a tabela de nota fiscal. Okay? Agora, e na segurança, isso foi o suficiente? Não. O que mais que a gente tem que habilitar aqui? Neste mesmo relacionamento, existe uma outra flag, e aplicando então o filtro de segurança em ambos os sentidos, toda vez que eu filtrar um vendedor dentro da segurança em nível de linha, ele vai aplicar isso à nota fiscal e vai permitir que o vendedor veja só esses clientes. Isso parece que faz muito sentido, mas pense bem nas regras de negócio, porque neste caso, o vendedor somente vai enxergar os clientes onde ele já efetuou uma venda. Pense se esse é o filtro melhor que você pode aplicar nessa situação.
Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para o seu trabalho. E se tiver alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, se algo não ficou claro, não hesite em deixar ali nos comentários. Se você gostou também, pode deixar ali sua impressão nos comentários. E não esquece de avaliar o vídeo e se inscrever também no nosso canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.